Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e estamos novamente em contato agora com uma videoaula que procura apresentar para vocês a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que significa dizer isso? É apresentar os elementos que compõem esta lei, outrora chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, e que traz alguns conceitos fundamentais para que nós possamos entender como funciona a aplicação das normas em território brasileiro ou naqueles nos quais a lei brasileira possa se fazer atingir. Importante iniciarmos com a seguinte contextualização. O Código Civil brasileiro, anterior ao vigente, Código de 1916, ele trazia, em algum momento, uma lei de introdução geral ao Código Civil. E essa lei de introdução, que é uma lei separada, mas era anexada ao Código, apresentava os elementos essenciais de vigência e organização do sistema legal brasileiro. E entendendo-se que esta lei era de aplicação universal e tratava genericamente de todos os ramos do ordenamento e não exclusivamente do ramo do direito civil, o legislador teve, por inteligência, rever o nome dessa lei, publicando uma nova legislação, isso lá em 2010, alterando o nome, o título da lei e mudando de Lei de Introdução ao Código Civil para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Veja que aqui nós já temos duas observações importantes. Primeiro, que é uma lei de introdução, ou seja, que vai tratar dos modelos de entendimento de quando a lei deve ser aplicada, a partir de que momento e com que critérios. E uma lei de introdução às normas do direito brasileiro. Veja que é interessante aqui aquilo que nós já comentamos em outras oportunidades, a distinção entre a lei enquanto fonte e a norma enquanto objeto específico do direito. Quer dizer, as normas jurídicas que serão o resultado de um processo de interpretação, que nos trarão algum comando normativo específico, aqueles comandos de proibição, obrigação ou permissão. Esta lei é uma lei que introduz conceitos e elementos importantes para entendermos o funcionamento das normas no direito brasileiro. Aqui nós temos uma correção já bastante interessante e didática do legislador, nos indicando a diferença fundamental entre uma fonte do direito, a fonte estatal imediata da lei, com o resultado do processo interpretativo pelo operador do direito, que nos traz a norma e esta sim que regula o caso concreto e é aplicada quando necessária. Quando falamos, portanto, numa lei de introdução às normas do direito brasileiro, nós estamos falando aqui de uma lei que se destina a todo o ordenamento. Ela é autônoma, não está vinculada a nenhum ramo do direito e universal, aplica-se a todos vinculados ao ordenamento brasileiro. Essa lei de introdução, a gente pode verificar quais são os principais objetos do que ela trata. Do que trata essa lei? É uma lei bastante pequena, com 30 artigos, todos eles de texto sintético, e que vai tratar primordialmente da ideia de vigência e eficácia da lei no tempo e no espaço. A gente já vai ver com mais calma isso, mas quando que a lei começa a viger, pode ser já aplicada, e em que espaço, em que território ela pode ser aplicada. Ainda, vai orientar as questões de obrigatoriedade, quem deve ou não deve obedecer à lei, buscando aqui nos proteger da escusa do erro de direito. O que significa dizer isso? A pessoa alegar que praticou determinado ato ou deixou de praticar determinado ato determinado por lei porque desconhecia a lei. O artigo 3º da lei de introdução dirá textualmente que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Significa dizer o quê? Que é uma orientação na lei de introdução de obrigatoriedade a todos. Uma vez que a lei passa a ser vigente, pode surtir seus efeitos,
ela é geral, ela é universal. Ninguém pode deixar de obedecê-la, de cumpri-la, alegando seu desconhecimento. E a escusa de desconhecimento, ou o erro de direito, por desconhecer lei que regule a conduta, não é admitida no nosso ordenamento. Então, nós temos aqui um elemento de obrigatoriedade. Todos devem obedecer à lei, porque presume-se que todos conheçam a lei. O ato de publicação da lei e o período entre a publicação e o início da sua vigência serve de garantia para que todos possam, em tese, conhecer o conteúdo legal. Ainda, esta lei tratará de critérios de interpretação, de hermenêutica, de atribuição de significado, quer dizer, como que eu descubro o significado normativo previsto numa lei e, eventualmente, na ausência de uma lei. Como que eu vou fazer para tratar dessas questões? Se eu não tiver um caso que chama a demanda judicial, eu não tenho uma lei específica tratando daquele caso. Não há, da mesma forma que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para regular seu ato, nenhum julgador pode excusar-se de julgar por inexistência de lei. Toda demanda levada ao Poder Judiciário deve ser julgada. Na ausência de lei, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos dirá como o julgador deve realizar essa integração do direito e como que ele vai compor para chegar a uma decisão. E ainda na parte final, a Lei de Introdução tratará de normas de direito internacional privado. Essas nós só comentamos aqui, que também está no contexto da Lei de Introdução, mas não será objeto desta nossa videoaula. Pensando nos principais pontos que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro apresenta, aquele inicial e primeiro importante que precisamos saber é o que diz respeito ao início da vigência. Vigência é um atributo da norma jurídica, o atributo que diz respeito à sua existência no mundo jurídico. Primeiro ponto importante a destacar aqui, quando eu falo em vigência, eu falo em existência no mundo jurídico. Em segundo ponto, eu quero falar no início da possibilidade de aplicação, quando começa a obrigatoriedade de observância dos conteúdos previstos em determinada lei. A regra geral já vem no artigo 1º da Lei de Introdução, que vai dizer que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país em 45 dias após a publicação. Ou seja, veja que a lei, uma vez publicada, não entra em vigência, não tem sua obrigatoriedade, sua aplicação de imediato. Ela vai, como regra geral, iniciar a sua aplicação, a sua vigência, a partir de 45 dias, contados esses dias, a partir da publicação no órgão oficial do ato dessa lei, da promulgação da lei. A publicação é quando se coloca em imprensa oficial. Que exceções existem a esse prazo geral, ou essa regra geral dos 45 dias? Existem 3 exceções. E essas exceções devem sempre estar expressas no texto legal. Se a lei não faz menção alguma, ela vai ser iniciada a sua vigência em 45 dias. Se no texto legal tem alguma exceção, essa exceção pode sim antecipar ou postergar o início de vigência. Pode dizer que essa vigência é imediata a partir da sua publicação, um prazo menor, entre 0 e 45 dias, ou mesmo um prazo maior, estendendo esse prazo. Para que o legislador faça isso, ele faz por quê? Por conveniência ao interesse público. Imagine uma situação em que é importante que essa lei tenha vigência imediata, ou mesmo que é importante que essa lei, por conta de situações externas relevantes, não aguarde os 45 dias de espaço para ampla divulgação e conhecimento da lei. Um segundo motivo que justifica a exceção da regra geral é a necessidade de uma ampla divulgação. Uma lei que traga um conteúdo que vai mudar drasticamente, estruturalmente, determinada área, determinado ramo, determinada parcela da sociedade regulada por essa nova lei, pode exigir aí que as pessoas ou as empresas tenham que realizar uma série de medidas para se conformar a essa nova lei. E aí, para que você possa ter uma ampla divulgação de todos esses requisitos novos que viriam pela lei, você pode
estabelecer um prazo maior do que os 45 dias para que possa o Estado divulgar, dar ampla divulgação, conhecimento a todos, por ser uma lei que, de fato, ou traz algo inédito ou altera estruturalmente um padrão já estabelecido. Uma terceira exceção seria a necessidade de adaptação, que segue nesse mesmo contexto, porque você pode ter uma lei que exija adaptação. E aí vamos pensar numa lei, por exemplo, que mude de forma bastante grande os critérios para a adaptação de locais públicos ou privados que tenham acesso ao público e que precisam ter uma série de recomendações para acessibilidade, por exemplo. E essa série de recomendações não seriam exequíveis num prazo de 45 dias. Como a lei exigirá muita adaptação, você pode conceder um prazo maior. Uma lei que estabeleça, por exemplo, um processo eletrônico, a mudança de um processo físico para um processo eletrônico, na esfera administrativa ou na esfera judicial. Isso pode exigir uma série de adaptações de equipamentos, de estrutura, de logística, de treinamento, que os 45 dias não fossem viáveis. Então, nesse caso, o legislador, sempre de forma expressa, ou seja, constando no texto legal, pode fixar um prazo distinto. Não fixado nenhum prazo, a regra geral, 45 dias. Veja que isso aqui nos dá um contexto que nos traz a remissão de dois elementos importantes. A diferença entre o ingresso da lei no mundo político do ingresso da lei no mundo jurídico. Para que uma lei, do ponto de vista político, venha a existir, ela cumpre um caminho que vai concluir com a promulgação desta lei. Do ponto de vista político, uma lei passa por algumas etapas. A etapa da iniciativa, em que um parlamentar ou um grupo de parlamentares dá início ao processo de criação de uma nova lei, passa por um processo de aprovação da lei. Uma vez aprovada esta lei, ela é encaminhada ao sancionamento, ela deve ser sancionada. Após a sanção, ela então é promulgada e depois de promulgada, ela é publicada. Esse caminho todo é o caminho que fará com que uma lei venha a surgir do ponto de vista político. Uma vez iniciado um processo legislativo, tramitado, aprovado, sancionado, promulgado e publicado, essa lei faz parte do mundo político. Para que ela tenha efeitos, ou para que ela ingresse efetivamente no mundo jurídico, nós temos aí um caminho que é diferente. No mundo jurídico, ela vai do momento da sua vigência até a sua revogação. O que significa dizer isso? Significa dizer que, uma vez publicada a lei, nós teremos esse prazo entre a publicação e o início da vigência. Esse prazo, que é a regra geral de 45 dias, é um prazo que nós vamos chamar de vacatio legis. Um prazo em que está vacante esta lei. Ela já existe no mundo político, ela está publicada, ela ainda não existe no mundo jurídico, ela ainda não é vigente. Por conta das razões que nós já tratamos há momentos atrás. Ou seja, existe um período, regra geral de 45 dias, de vacácio, em que a lei é vacante. Não há ocupação no mundo jurídico dessa lei para que seja dado amplo conhecimento e para que então ela possa surtir seus efeitos. Ela só ingressa no mundo jurídico a partir do transcorrer da vacatio legis. E aí ela adquire esse primeiro atributo dela, o atributo da vigência. Ela passa a ser vigente, o que significa dizer que ela ingressou no mundo jurídico. E a partir desse momento ela é obrigatória de forma universal, ninguém mais pode deixar de obedecê-la, alegando desconhecer a sua existência. Só por essa definição já podem perceber que existiam duas situações que não são relevantes aqui, mas eu vou comentar porque ilustram bem a diferença desses conceitos. Vejam que, imagine uma lei que foi promulgada, foi publicada, e no período da vacatio legis, antes, portanto, da sua vigência, o legislador percebe que existe algum erro nesta lei. Algum erro de escrita, algum erro formal, algum erro na lei que ele
quer corrigir. Se ele corrige esta lei durante a vacatio legis, ele republica esta mesma lei, ou seja, corrige o erro, republica a lei, e o período de vacatio legis será contado novamente, os 45 dias, a partir da data desta republicação, da publicação das correções. Decorrido o prazo, terá início a vigência. Então veja que se o legislador detecta o erro e corrige o erro durante a vacatio legis, eu só republico a mesma lei. Essa lei foi corrigida, republicada, aguardo o prazo de vacatio novamente, conto o prazo de novo e entra em vigência. Se esta lei respeitou a vacatio legis, iniciou sua vigência, e só então o legislador se dá conta desse erro, de eventual erro, esse erro não poderá ser corrigido e republicado. A correção será entendida como a feitura, a publicação de uma nova lei. E essa nova lei deverá respeitar de novo o prazo da sua vacatio para então entrar em vigência. Por que isso é importante? Só destacar aqui. Porque veja que quando eu faço a correção durante a vacatio legis, eu estou republicando a mesma lei. Essa lei não entrou em vigência ainda. Ela não surtiu nenhum efeito jurídico. Logo, só estendi um pouco mais o prazo de vacatio por conta da republicação. Quando eu tenho uma lei nova republicada, uma lei nova sendo publicada, corrigindo erros, mas erros de uma lei já vigente, esta lei vigente já surtiu efeitos jurídicos. Estes efeitos jurídicos já podem ter gerado resultados, atos jurídicos. E esses atos agora serão respeitados. Ou seja, a nova lei só passará a viger a partir do caminho natural desta nova lei. Então, importante destacando aqui, esse exemplo também ajudou, mas destacar que o processo legislativo começa com a iniciativa, conclui-se com a publicação, tendo como etapas aí a sua discussão, aprovação, sancionamento, promulgação e publicação para fins de ingresso na ordem política. Para a ordem jurídica, ele vai iniciar a partir da sua vigência. Entre a publicação e a vigência, nós temos um período de vacatio, em que a lei é vacante, portanto, ainda não é aplicada. Esta nova lei, esta lei que existe, ela pode ser revogada. O que é revogação? Revogação é retirar do ordenamento jurídico uma lei. Uma lei não poderá mais surtir efeitos a partir da sua revogação. Lembram? A lei nasce com a vigência e morre com a revogação. Revogação, ela pode ser total ou parcial. Quer dizer, uma lei nova pode vir e revogar totalmente uma lei anterior. Ou pode revogar apenas parcialmente, apenas os pontos que contrariam. Quando uma lei nova é publicada e ela contraria uma lei antiga, a lei nova é aplicada na sua totalidade e a lei antiga é aplicada naquilo que não contraria a lei nova. Então, imagina, às vezes nós temos, por exemplo, uma lei que criou o Código de Defesa do Consumidor. Uma nova lei futura que trate de legislação consumerista, de algum assunto do consumidor. Naquilo que ela contrariar a lei anterior, respeitará a lei atual, a lei nova. Naquilo que a lei anterior não é atingida pela lei nova, ela mantém-se vigente. Ou seja, uma revogação apenas parcial da lei anterior. Quando a gente fala em revogação total, é a mesma coisa que nós falamos em abrogação. Abrogar, retirar a possibilidade, a existência no ordenamento. E quando a revogação é parcial, nós vamos falar em derrogação. Então a gente fala assim, a lei nova derroga a lei anterior. Essa é a regra. A lei nova substitui a lei antiga naquilo que a contraria. A lei, a abrogação, ela poderá ser expressa ou tácita. Isso é outra questão importante. Uma revogação, ela pode estar expressa no texto da lei. A lei nova vem e diz no final, revogam-se as disposições em contrário. Bom, isso significa que apenas aquilo que anteriormente existe e contraria essa nova lei é que está revogado. Ou ela pode vir e dizer expressamente, revogam-se as leis X, Y e Z. Essa revogação é expressa. Ou ela é tácita apenas quando há contradição de conteúdo. E aí nós vamos ver isso no Poder Judiciário quando da aplicação da lei.
Isso é o que está expresso bem aqui. Eu trago para vocês o texto legal no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz: a lei posterior revoga a anterior, como comentamos. Quando expressamente o declare, quando ela diz o que está revogando, ou quando seja com ela incompatível, ou seja, o conteúdo é contrário, não é mais compatível. Ou quando a lei nova regule inteiramente matéria de que tratava a lei anterior. Quando que isso acontece? Quando ela regula inteiramente? Quando eu publico um novo código. Veja, quando tem a aplicação do novo código, em 2002 foi aplicado o novo Código Civil. Esse novo Código Civil tratou inteiramente da matéria tratada pelo Código Civil anterior. Então eu não preciso fazer uma comparação entre os dois códigos e ver o que um contraria o outro para ver se o anterior ainda tem algo que se mantém vigente. Não, se eu tratei inteiramente da matéria, eu fiz um novo código, eu revogo o outro inteiramente também. Então esses são os conceitos de revogação. Nós já vimos no primeiro momento os conceitos de vigência, de ingresso na ordem jurídica da lei, e aqui os conceitos de retirada, de saída da ordem jurídica, ou portanto de revogação. Ainda, cumpre destacar que existem alguns limites para a entrada em vigor de uma lei. Esses limites dizem o seguinte: no artigo 4º, não, desculpe, no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele vai dizer que a lei vigente terá efeito imediato e efeito geral. Ou seja, no momento que ela se torna vigente, ela começa a ser aplicada e se é aplicada a todos. Mas respeitará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que é o ato jurídico perfeito? Veja, uma lei entrou em vigor, ela, daquele momento para frente, é que surte seus efeitos. Ela não surte efeitos para trás, ela não retroage. E ela respeita esses 3 institutos definidos pela lei de introdução. Uma lei não atingirá ato jurídico perfeito. O que é ato jurídico perfeito? É um ato jurídico praticado sobre a vigência de legislação anterior e que já está completo, que já foi praticado inteiramente, que já não tem mais andamento, não tem mais efeito, que já cumpriu todos os seus elementos. Um ato perfeito. Um casamento. A pessoa casou-se. Se ela casou-se, não há mais que falar. Se a lei nova mudar os critérios para a celebração do casamento, não atinge mais aqueles casamentos já praticados anteriormente, porque o ato jurídico já se aperfeiçoou, já se completou. Ainda, a lei nova não atingirá direito adquirido. Direito adquirido é aquele que a pessoa já está apta a exercê-lo naquele momento. Então, se a pessoa já pode exercer aquele direito num determinado momento, uma lei nova que altere o prazo, por exemplo, de concessão de aposentadoria, mas a pessoa naquele momento já pode, já cumprindo a legislação que era então vigente, já tinha adquirido o direito, ela pode exercê-lo. O direito adquirido não vai ser atingido pela lei nova. E também a coisa julgada. A coisa julgada do ponto de vista material. Coisa julgada é a decisão judicial da qual já não se cabe mais recurso. Uma decisão judicial, uma sentença, quando ela é proferida, ela tem um espaço, momentos ainda em que recursos são cabíveis. Quando nenhum recurso mais é cabível, nós dizemos que essa decisão fez coisa julgada. Ou seja, não posso mais questioná-la, não posso mais revê-la. Se ela fez coisa julgada, a lei nova não vai atingi-la também. Então, uma lei nova sempre irá respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Vejam que com esses conceitos, esses elementos, nós começamos a tornar mais palpável como que funciona o ambiente do ordenamento jurídico e a aplicação de leis no sistema brasileiro. Eu acho que fica claro a relevância desses conceitos e como que eles se articulam a partir do momento de ingresso no ordenamento ao momento de saída, vigência e revogação, e os limites nos quais essa lei nova irá atuar, respeitando elementos que já estão devidamente consolidados
efetivados anteriormente à vigência de nova lei. Agradeço, como sempre, a audiência de vocês. Mantenho-me à disposição para qualquer necessidade, dúvida, esclarecimento pelos contatos que estão aqui identificados. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.